Girassol Jornal, sexta-feira, boa noite. Remuneração dos funcionários reformados. Sindicatos da administração pública em Benguela defendem revisão da lei atual. Crimes contra a criança, acusações de práticas de feitiçaria e abuso sexual lideram lista de denúncias a nível do INAC. Recursos marinhos, captura do carapau fica proibida a partir de 1 de julho. A proibição vai até 31 de agosto. A medida é do Ministério das Pescas. Aprovado em Conselho de Ministros, sistema de ensino conta a partir do próximo ano com línguas nacionais incluídas. Serviços entre Angola e a República Democrática do Congo, regime de taxas de emolumentos entra em vigor a partir de 1 de julho. Girassol Jornal, sexta-feira, 27 de junho. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Começamos hoje na província de Cabinda, onde subiu para 3 o número de mortos resultantes do duplo acidente de viação ocorrido nesta quinta-feira. Dos feridos, 13 receberam alta médica, 6 recuperam de forma satisfatória e um encontra-se em estado grave. Sobe para 3 o número de mortos por acidente que ocorreu na cidade de Cabinda. Até ao momento, 13 pacientes receberam alta, 7 internados e um em estado grave. A diretora pedagógica do Hospital Provincial de Cabinda, Sofia Benedita, explica o estado dos pacientes. Na realidade, nós tivemos 24 acidentados que ocorreram nos nossos serviços. Dentre eles, tivemos alta de 13 pacientes, restando somente 8. Dos 8 também, nesse exato momento, já somente restamos com 7. Infelizmente tivemos 3 óbitos. Dos 3 óbitos, um já chegou falecido no hospital e 3 que infelizmente ocorreu dentro do hospital, que é um óbito intra-hospitalar. Porém, fizemos tudo e os que estão internados, graças a Deus, estão estáveis. Nesse exato momento estão todos estáveis, pensando dentro de 24 horas daremos alta. Os pacientes falam do acompanhamento que estão a receber e já começaram a mostrar sinais de recuperação. Praticamente, graças a Deus, de ontem tive um pouco mal, mas hoje estou a me sentir bem. Com a medicação, estou a me sentir normalmente. Nós estávamos no passeio, porque havia lá 2 acidentes, dois iaces que se bateram, e o autocarro ontem só vinha do palácio, perdeu os travões, e veio nos encontrar no passeio onde estávamos. Nós sobrevivemos, mas outros já morreram no mesmo sítio. O diretor provincial de Aviação e Trânsito, Francisco Fiel, aconselha os automobilistas a terem mais cuidado sempre que estiverem ao volante. Nós não vamos cruzar as mãos, como sempre fizemos. Nós temos um programa vasto que levamos a cabo sobre a educação dos automobilistas, isto no âmbito da prevenção rodoviária. E vamos continuar a levar as nossas ações, conselhos úteis aos automobilistas, portanto, tudo aquilo que contribui para uma segurança rodoviária. Porque realmente o que nós vivemos é o seguinte, é a consciência humana, as pessoas. E por outro lado, o acidente é um facto imprevisível, não é? Mas o maior problema que temos é o ser humano. Conselhos não faltam, nós trabalhamos em programas, levamos ações junto às instituições religiosas, instituições públicas, instituições de ensino, na via pública, levamos a cabo ações de conselhos úteis aos automobilistas e a distribuição de cartilhas, mas o problema é que o nosso homem... Sobe para 3 o número de mortos por acidente que ocorreu na cidade de Cabinda. A Federação dos Sindicatos da Administração Pública em Benguela defende a revisão da lei sobre os processos de remuneração dos funcionários reformados, que, segundo os filiados, não está ajustada ao atual contexto social do país. Os critérios adotados pelo INSS para os funcionários públicos e privados no acesso à reforma foi um dos temas que norteou a terceira reunião dos sindicalistas representantes de todo o país do Sindicato da Administração Pública, Saúde e Serviços de Angola. Em gesto de reação às novas políticas, os sindicalistas afirmam a necessidade da revisão da lei por não ser favorável aos trabalhadores em idade de reforma. Há uma necessidade
de criarmos uma resolução dentro desta reunião, que é a terceira reunião do Conselho Federal, dos sindicatos da Administração Pública, Saúde e Serviços de Angola, para podermos manifestar esse nosso descontentamento junto de quem é do direito para uma revisão de imediato, porque nós achamos que no futuro poderá criar preocupações e algumas manifestações. Porque hoje nós estamos a contribuir, estamos a trabalhar, nós estamos a produzir. E há uma necessidade que, depois de um dado momento, nós usufruirmos aquilo que foram as nossas contribuições. Porque um reformado deve estar motivado. Porque quando eu vou trabalhando de uma forma motivada e vou à reforma, fico desmotivado, aí vou para morrer. Entretanto, chamado a esclarecer os presentes sobre os critérios adotados pelo INSS, este especialista diz que a grande preocupação é a desproporção salarial que o Estado adota para os reformados. A grande preocupação é que o quesito atualização de categorias está um pouco moroso e os colegas pretendem que os salários atuais é que se reflitam na reforma, para o benefício de reforma, não os salários antigos. Nós vamos dar tratamento à luz da lei, à luz da fórmula estatuída, que vamos achar a média da remuneração dos últimos 5 anos. Estas e outras preocupações dominaram a terceira reunião da Federação dos Sindicatos da Administração Pública, de acordo com seu presidente, Custódio Cupessala. Há um decreto presidencial que condiciona os funcionários ir à reforma, sobretudo aqueles que agora que foram atualizados os seus salários. Estão a exigir que trabalhem mais 5, 7 anos. E os que estão nessa idade estão a reclamar. E nós vamos rever essa situação e levar uma razão à entidade empregadora para que não continue nessa senda. A terceira reunião, realizada numa das unidades hoteleiras em Benguela, contou com a participação de delegados vindos de todo o país, do Sindicato da Administração Pública, Saúde e Serviços de Angola. E voltamos a Cabinda, onde os moradores do bairro Lumbendo enfrentam problemas na iluminação pública e há já algum tempo. Como consequência, aumentou o nível de criminalidade e a população pede a intervenção das autoridades. A falta de iluminação pública nas vias que dão acesso ao bairro Lumbendo preocupa os moradores. Segundo estes, o índice da delinquência aumentou consideravelmente nos últimos dias devido à falta da iluminação pública. Alguns são forçados a não saírem das suas residências a partir das 18 horas, sob pena de serem assaltados pelos marginais. Há muita escuridão e também há marginais aqui, roubos de telefone. E a população também tenta concorrer à administração pública para que haja a energia elétrica e a iluminação. Sim, e também tem problema também de energia. Aqui quando bate 22 horas não podemos subir na retunda, nos becos, senão causa de risco. Tem havido malandros? Sim, só na retunda tem uma lâmpada aqui até embaixo está na escuridão. Aqui quando bate 19 horas fica todo escuro, então isso também não é muito bom, né? O comandante da polícia, Francisco Notícia, disse que a situação da criminalidade em Cabinda está controlada. O que tem havido são casos isolados provocados pela falta de alguns serviços nos bairros. Em Cabinda nós conseguimos controlar o crime violento. Em Cabinda não temos homicídio voluntário com concurso de arma de fogo. Não temos grandes números em termos de agressão sexual. Se temos, a população não tem vindo ao encontro da polícia, por isso que nós temos feito o policiamento de proximidade. Temos trabalhado junto à comunidade no sentido de buscar informações de alguns crimes que ocorrem e não chegam ao conhecimento da polícia. Mas quanto a isso, temos tido alguns crimes, como crimes de roubo por esticão, roubos de telefone, mas prontamente temos criado as condições no sentido de esclarecermos esses crimes, devolver os bens
aos proprietários. Aqui no bairro Lubendo, para além da situação da iluminação pública que preocupa os moradores, o problema de água também incomoda. Para se consumir água, as pessoas recorrem às cacimbas, a exemplo disto que estamos aqui a observar. Água aqui é difícil. Devemos encartar lá na torneira, lá embaixo. Aqui mesmo a água de beber está mal. Em termos de água, temos uma dificuldade em termos de água. A água que a gente consumimos aqui são apenas água vinda dos tanques, mas a água da torneira, que é do estado, a gente não... Sim, águas da Cacimba, exatamente. Água da Cacimba, estamos muito mal. Caldo de barriga, vômito de areia, tudo isso faz mal. Água não tratada. Pior na minha casa, das crianças, tem mesmo dor de barriga, tudo mal por causa da água da Cacimba. Falta de iluminação pública e água tratada preocupa os moradores do bairro Lubendo, em Cabinda. Especial junho a seguir. Acusações de prática de feitiçaria e abuso sexual lideram a lista dos tipos de denúncia registados pelo Instituto Nacional da Criança no período de janeiro a março do corrente ano. A informação foi avançada nesta sexta-feira pela Diretora-Geral Adjunta do INAC, Elisa Gurgel, no segundo simpósio sobre os direitos da criança realizado pela Associação Amigos da Vida. 184 crianças de várias idades foram vítimas de abusos sexuais durante o primeiro trimestre. Segundo a diretora-geral adjunta do INAC, Elisa Gurgel, este tipo de violência ainda é predominante no seio familiar. Um abuso sexual que é perpetrado no seio da família, que quando nós preocupados com o bem-estar da criança, dizendo que o lugar da criança é na família e com a família, é lá onde ela deve começar a andar, a caminhar, a balbuciar as primeiras palavras, mas é lá onde tudo acontece também. Porque uma criança abusada é estigmatizada, é instrumentalizada, é vítima de maus tratos e é negligenciada, porque a atenção que a família devia lhe prestar não é a mesma. Para a responsável, as crianças vítimas de acusações de feitiçaria encaminhadas às igrejas para um suposto tratamento também acabam por ser abusadas sexualmente. Infelizmente, nós temos casos de crianças acusadas de feitiçaria que as famílias encaminham para as igrejas. Não é feito um trabalho adequado porque a igreja vai libertar, mas às vezes também temos aqueles pastores ou homens da igreja que se dizem ser homens de Deus, que também ainda abusam as crianças. O secretário executivo da ANASO, Francisco Simões, considera que é importante partilhar essas informações com a classe infantil. Nós, os pais, temos de exercer o direito à informação, informar melhor a nossa criança, aqui educá-lo melhor e trazer comunicação coerente. Falar exatamente as palavras certas. As meninas que entram para a menarca, as mamães têm de ter o cuidado de explicar o que é isso. De explicar que depois deste momento há o risco de engravidar. E explicar e ter a capacidade de falar de forma básica sobre educação sexual e saúde reprodutiva. Dos 11 compromissos da criança, Elisa Gurgel espera uma maior celeridade no tratamento dos crimes de abuso sexual. Compromisso que todos nós somos chamados à responsabilidade, não só o INAC, não só a Justiça, não só o Ministério da Educação e todos os outros, porque convergem cada um dos compromissos. E aqui nós, no compromisso número 8, pedimos a celeridade dos processos, a celeridade dos processos para os casos de abuso sexual. Lamentavelmente, as nossas crianças estão a ser abusadas debaixo dos nossos olhos. Recentemente vimos os órgãos do Estado apresentarem 50 chineses a trabalharem praticamente aqui em Angola fazendo pornografia infantil. Tivemos o caso da criança que foi sodomizada, portanto um estrangeiro de origem eritreia sodomizou a criança infectando com VIH-Sida.
isso só em Luanda, demonstrando que temos N casos que não têm sido denunciados. Aliás, lembrando também dos casos de Benguela, de crianças que estão a ser engravidadas, e nós precisamos nos unir ao Estado. O Estado tem estado a fazer o seu trabalho, mas a sociedade civil não pode cruzar as mãos ou os braços, e a Igreja tem o seu papel. Jesus, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, foi um dos principais defensores da criança. Aliás, foi ele mesmo que disse deixar as crianças virem porque elas pertencem ao reino dos céus. Lamento o facto de as instituições religiosas que nós convidamos, muitas delas não se fizeram presentes, que deviam dar vozes também a essas crianças. E falamos agora de solidariedade. Cerca de 25 cadeiras de roda foram entregues a crianças com anemia falciforme e hidrocefalia no município de Viana. A iniciativa da Fundação Luene contou com a parceria da Chava. Mais de 25 cadeiras de rodas foram oferecidas às várias crianças que vivem com anemia falciforme e hidrocefalia no município de Viana, numa iniciativa da Fundação Luene, em parceria com os bombeiros, a Chevron e parceiros. Fortunato Paulo, pai de uma menina que vive com anemia falciforme, diz que lidar com a doença de forma direta não é fácil, mas está feliz com a entrega da cadeira especial e que vai facilitar a locomoção da criança. É difícil. E, a princípio, é que os pais, geralmente, quando geram uma criança, não pensam nessas dificuldades. Mas, infelizmente, nós temos essas crianças. Mas tem sido muito difícil viver com crianças com essa situação. É um sentimento de felicidade porque nunca recebemos nenhuma cadeira. E já assim queremos agradecer ao Fundo Luene e os bombeiros que tiveram o gesto nobre. E gostávamos de pedir de que isso não pare aqui, não fique apenas por nós, e isso deve, portanto, continuar ajudando a outras crianças que vivem com essa deficiência. Teresa Alberto é mãe de uma criança hidrocefálica que também beneficiou de uma cadeira de rodas e diz ser um momento gratificante. É difícil, é muito difícil, mas a mãe sempre tem coragem e força para aguentar esse embate, né? E como Deus mesmo é que nos deu, então nós temos que ir à luta. As maiores dificuldades é mesmo essa dificuldade dele não andar, não poder andar e todo sítio tem que andar com ele, né, no colo. Joana Lina, a vice-presidente da Fundação Luene, no seu discurso, diz que a falciformação é uma doença muito sofrida. Aos pais e encarregados de educação, lhes foi ministrada uma palestra sobre a doença. Nós precisamos todos de dominar alguns dos conceitos, precisamos todos de dominar que alimentação essas crianças com anemia falciforme precisam de ter, que cuidados também os pais devem ter e as pessoas, no fundo, os membros da família devem ter para que a anemia falciforme não seja uma preocupação maior e que as pessoas consigam conviver com as crianças de anemia falciforme. Para Domingas Manuel, chefe do Departamento Administrativo da Fundação Luene, diz que a atividade tem como objetivo conscientizar e sensibilizar as pessoas relativamente à doença. É fazer sensibilização às pessoas, porque a anemia falciforme, como vocês sabem, é uma doença muito perigosa, é uma doença genética que afeta muitas crianças. E como estamos no âmbito da comemoração de 27 anos da Fundação Luene, pensamos nós organizar essa atividade aqui nessa comunidade para sensibilizar os pais a terem mais cuidados com os seus filhos, a saberem que tipo de alimentação irão dar às crianças. Por isso temos aí aquela bancada que está ali com a demonstração dos produtos e a Fundação Luene abraçou esse plano e aqui estamos. Em relação às cadeiras de rodas que nós trouxemos, por agora, nessa data, as 25 são suficientes. Até, como pode ver, temos ali algumas cadeiras ainda que gostaram.
São as notícias no Girassol Jornal. O Serviço de Investigação Criminal informou em comunicado que procedeu nesta quinta-feira a incineração de diversas quantidades de drogas, com destaque para mais de 100 quilos de cocaína. A droga, segundo o SIC, foi apreendida na sequência de várias operações realizadas em território nacional. O ato contou com as presenças de magistrados do Ministério do Interior, dos diretores de combate ao narcotráfico, dos Departamentos Nacionais de Investigação Criminal, do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e do Porto de Luanda, dos peritos do Laboratório Central de Criminalística e representantes da administração local. A atividade aconteceu para marcar o Dia Mundial de Luta contra as Drogas, assinalado nesta quinta-feira, 26 de junho. Produção nacional, Feira Agropecuária na Huila, em destaque. O sistema de ensino conta a partir do próximo ano com a inclusão das línguas nacionais. O modelo foi aprovado hoje na sexta reunião ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, e que apreciou igualmente o decreto presidencial que estabelece os princípios, regras e procedimentos a observar no processo de preparação e elaboração da proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico 2026, entre outros documentos importantes. O novo modelo de docência do terceiro ciclo do ensino primário visa dividir o currículo disciplinar para integrar novas matérias ligadas à humanidade e cidadania em conteúdos correspondentes às línguas nacionais e estrangeiras. De acordo com a Lei de Bases, é obrigatória a inclusão de 2 línguas estrangeiras no terceiro ciclo primário, mas dadas limitações para que sejam colocadas em simultâneo, as línguas passam a ser aprendidas a partir de 2025, inglês para a terceira classe e, na quinta classe, o francês. Entra também no novo modelo as diferentes línguas nacionais. A partir do próximo ano letivo, nós estamos a introduzir as nossas línguas nacionais. O Kimundo, o Kikongo, o Chokwe, enfim, as línguas do Ganguela, todas as línguas que nós falamos que são nossas línguas bantus e não bantu, que vão entrar. Logo, precisaremos de um professor coadjuvante para essa matéria, porque é uma matéria específica. Nem todos os professores falam as línguas todas. E nem todos os professores sabem ensinar essas línguas. Essas línguas têm a forma de ensinar que é diferente de ensinar português. É diferente de ensinar outra coisa qualquer. Por isso temos o professor titular mais o professor coadjuvante. Com esta abordagem, nós teremos no futuro os nossos alunos a falarem pelo menos 2 línguas estrangeiras, português e francês, em cumprimento do que está na Lei de Bases. Ele começa com o inglês na terceira classe e na quinta classe encontra francês, o que significa que ele, a partir da quinta classe, vai ter inglês mais francês, mais uma língua nacional. Sobre a elaboração da proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico 2026, também analisada na sexta sessão da reunião do Conselho de Ministros, novas componentes passam a estar na linha da frente para a composição do instrumento financeiro. Estamos também, no quadro dessas instruções para a preparação do OGE 2026, a reforçar o princípio da participação dos cidadãos, através do orçamento participativo e do orçamento do munícipe, bem como prever o envolvimento ativo das administrações municipais nesse processo que queremos que neste exercício seja feito com uma antecedência maior para permitir a incorporação o mais assertiva possível dessas contribuições. Estamos também a estabelecer uma hierarquia para a afetação de recursos, começando por salários, remunerações, despesas operacionais essenciais, seguido de setores prioritários como educação, saúde, assistência social, defesa e segurança e desenvolvimento econômico. Introduz-se também, de forma ainda mais enfática, uma abordagem de orçamento sensível ao género,
e uma avaliação de sustentabilidade fiscal. Elas já estão lá há muito tempo, mas não têm a segurança jurídica necessária. Ou seja, têm a ocupação da casa, mas não têm o título que diz que a casa é sua. Essa realidade está muito concentrada em Luanda, Benguela, Huila, Huambo, mas também é extensivo a outras províncias também. Entendeu-se assim criar um processo fácil para que o cidadão possa, com os termos mínimos que se tem, ou seja, o cidadão hoje tiver o termo de quitação, já é um documento bastante para se poder começar o processo da compra da casa. E também hoje esteve reunido em plenária aqui em Luanda o Conselho Económico e Social, órgão de consulta do Presidente da República, que analisou questões como a transportação agrícola e estratégias que visam otimizar recursos energéticos e criar desenvolvimento, bem como estratégias para a conservação das fontes de água. O tema da transportação de produtos agrícolas foi dos primeiros a ser discutido no encontro dos conselheiros do Presidente da República para a área econômica e social. Trata-se do pilar para assegurar que os bens produzidos no campo possam chegar à cidade. Hernani Luiz, membro do Conselho Econômico, reconhece que ainda há um desafio no país transportar os produtos para que cheguem à mesa das famílias e, por isso, indica algumas soluções. Os produtores familiares, em particular, enfrentam esse tema de transportação dos bens que no dia a dia vão produzindo para poder fazer chegar até o consumidor final. Entendemos que deverá haver aqui um apoio articulado. As administrações municipais e comunais e junto aos governos provinciais devem prestar maior atenção e maior cuidado naquelas zonas onde a produção está a acontecer, fazer terraplanagem essa que poderá permitir que os meios que poderão ser usados ou que vão sendo usados possam ter maior durabilidade e os agentes que já operam nessas zonas também possam lá chegar sem maior dificuldade, particularmente no período de grandes quedas pluviométricas. Em relação ao ambiente, o Conselho Econômico olhou também para a estratégia de proteção e conservação das fontes de água. Angola possui bacias hidrográficas que produzem água para países vizinhos. O ambientalista Vladimir Russo aponta as preocupações neste segmento. Através do Zambezi, nós distribuímos água para vários países, como a própria Zâmbia, Moçambique, e, portanto, há um contributo muito grande para Angola, para fora de Angola, mas também para dentro de Angola. E o que temos estado a reparar é que nos últimos anos tem havido uma degradação das nascentes, particularmente as nascentes que estão na província do Huambo, são afetadas pela atividade humana, por remoção de vegetação, alguma atividade industrial também vai afetando as nossas bacias e é importante desenvolver-se uma estratégia que vai permitir proteger estas nascentes. A reunião discutiu também sobre os fundos de capitalização de empresas. Foi apresentada uma solução de capitalização das empresas em Angola, como avançou o empresário e membro do SEIS, Domingos Vunge. Este fundo será de nível nacional e que terá a modalidade de uma parceria público-privada em que os próprios empresários e negócios pequenos e médios também participam no fundo e retroalimentam este investimento. O problema do Bitcoin foi igualmente dos temas que dominaram o encontro. Foi olhada para a questão do uso da energia e a própria legislação, como destacou o coordenador do Conselho Econômico e Social, Otávio Serra Vandunem. Por um lado, ver como é que se pode aproveitar o desperdício de energia, se posso assim dizer, a energia excessiva, posso assim dizer, e por outro lado, ver como é que se faz a adaptação à regulação. São essas duas dimensões, sobretudo essas duas que estão na agenda da discussão. Conselho Econômico e Social, órgão de consulta estratégica ao Presidente da República, analisou diferentes temas para estratégias de desenvolvimento social do país. O Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos da América, a Exim Bank, tem disponíveis 100 mil milhões de dólares para projetos no continente africano.
Em entrevista à Rede Girassol, a vice-presidente da instituição falou da confiança no ambiente de negócios em Angola e do financiamento de mais de 2 mil milhões de dólares para o corredor do Lobito. A Cimeira Estados Unidos-África não trouxe apenas investidores ao país. O evento serviu para confirmar o bom ambiente de negócios que as autoridades angolanas trabalham para tornar cada vez melhor. Quem o confirma é a vice-presidente do Exim Bank, instituição financeira americana que apoia vários projetos de interesse do governo americano em África. Em exclusivo, a Rede Girassol, Tamara Maxwell falou da confiança nas instituições angolanas. Absolutamente, com tudo o que fazemos, temos que ver que a empresa ou o país tem capacidade de pagar, porque é realmente um empréstimo e não uma subvenção. É definitivamente um financiamento. Nós fazemos todos os projetos, apoiamos todas as empresas, desde que seja uma empresa dos Estados Unidos envolvida e que está a fazer negócios aqui em Angola e eles tenham um comprador estrangeiro a quem estão a vender ou estão a trabalhar juntos para construir algo, sejam projetos solares e coisas assim. Então, qualquer situação que as empresas angolanas queiram incluir o governo dos Estados Unidos, nós podemos participar. O Exim Bank está a financiar importantes projetos no corredor do Lobito. Tamara diz ser importante para Angola e para os Estados Unidos este conjunto de infraestruturas que vai servir Angola, RDC e Zâmbia. Nós ajudamos empresas aqui em Angola que querem comprar bens e serviços dos Estados Unidos ou fazer grandes projetos aqui em Angola com interesse americano. Na verdade, parte das infraestruturas que serão construídas no corredor do Lobito estão a ser financiadas por nós. Então, financiamos a empresa Sun Africa, que está a fazer uma parte da construção de infraestruturas no corredor do Lobito. Quanto aos números do que se pretende gastar, a vice-presidente do Exim Bank diz que não há um limite, e sim que as exigências dos projetos é que vão determinar o quanto pode ser financiado pelo banco. Então, nós não temos um máximo que podemos aplicar, como essa transação que foi de 2,1 mil milhões de dólares, mas que foi cofinanciada com outras instituições americanas. Também fazemos transações para outros fins, como a compra de helicópteros, por exemplo. Então não há um mínimo e também não há um máximo. A vice-presidente do Banco da Exportação e Importação dos Estados Unidos anunciou durante a Cimeira de Luanda que o Exim Bank tem também disponíveis 100 mil milhões de dólares para financiar empresários interessados em investir em diversos setores estratégicos em África. E a boa nota sobre o impacto da Cimeira de Negócios que Angola acolheu veio além do volume de parcerias firmadas, que ronda os 2,5 mil milhões de dólares. A Cúpula Empresarial Estados Unidos-África de 2025 representou um marco histórico em termos de escala e influência, com um número recorde de chefes de Estado e de Governo presentes. 12 líderes, incluindo presidentes e primeiros-ministros, participaram da reunião de alto nível. Caiu o pano, mas não terminaram as análises da Cúpula Empresarial Estados Unidos-África que Luanda acolheu. E como acolheu? Refletimos sobre uma semana de diálogo impactante, compromissos de alto nível e anúncios importantes que estão a moldar o futuro das parcerias económicas entre os Estados Unidos e o continente africano. Saltaram à vista detalhes de organização que só quem esteve presente pode enumerar. De 0 a 10 eu dou 10, por várias razões. Um nível de organização nunca visto. Já estive em eventos do género, nunca cá em Angola, sempre fora de Angola, e não devemos nada a ninguém. Afinal, é possível fazermos em Angola. E para quem conseguiu firmar parcerias ou buscar mais conhecimentos sobre a sua área de atuação na economia, a satisfação é ainda maior. O balanço é positivo. Deu sim para conhecer pessoas, jovens empresários de outros países. Deu para fazer algumas vendas também. Esta cimeira foi uma das mais bem-sucedidas, com um número bastante alto de representatividade, mais de 2.700 pessoas aqui presentes. Portanto, foi muito positiva. O networking daqui é completo, é completo. Então eu consegui fazer algumas parcerias, não só com algumas empresas que trabalham fora de Angola, mas também com algumas aqui em Luanda. Outros empresários se mostraram satisfeitos pelo grau de contactos executados e pela adesão do público aos seus serviços. Nós asseguramos parte do catering do evento e nós tivemos com o nosso catering, que é espetacular, tudo feito em casa, tudo produto feito in loco e servido à hora, quentinho, maravilhoso. Este empresário veio da Nigéria,
Olumide Olayoni é vice-presidente e também diretor executivo de uma das empresas patrocinadoras do evento. Através da CCA, que é a organizadora da cúpula, o empresário chama a atenção dos investidores para a necessidade de identificar as áreas em que o continente tem de crescer mais e de como os americanos podem ser o suporte para este crescimento. É um bom momento, pois a política americana está a mudar de ajudas para comércio. São tempos auspiciosos. Com o advento da administração Trump, há uma mudança de foco para a África. Por favor, não esperem por ajudas, mas sim comércio. E ele se funde com o que temos, que é o Acordo da Zona de Livre Comércio de África. O empresário reconhece que há muita matéria-prima no continente, mas a aposta em transformar, sobretudo minerais críticos e estratégicos, pode ser a saída para reduzir o desemprego e a pobreza. Para que a África se erga, a força da classe política deve levantar-se para tirar o povo da pobreza e da exploração de recursos minerais ao processamento, e garantindo assim que, quando processamos, possuímos os principais minerais que o mundo precisa para o desenvolvimento. Eles estão aqui em África, então não vamos apenas permitir que isto aconteça. Temos de falar uma única voz à mesa das negociações comerciais. A cimeira gerou impacto com acordos e compromissos registados e que ultrapassaram 2,5 mil milhões de dólares, com foco principal em energia, minerais essenciais e desenvolvimentos estratégicos ao longo do corredor do Lobito. Esse nível de investimento sinaliza um compromisso cada vez maior com o desbloqueio dos corredores económicos de África e a construção de parcerias sustentáveis de longo prazo. E empresários de 7 províncias do país deram início nesta sexta-feira no Luena, província do Mexico, à identificação de oportunidades de negócios no corredor do Lobito. O Fórum Nacional reúne 270 empresários e vai debater durante 2 dias questões ligadas ao corredor do Lobito e a sua relevância. O evento enquadra-se nas celebrações dos 50 anos da independência e é uma iniciativa das câmaras de comércio e indústria das respectivas províncias participantes. Além de reunir empresários nacionais, conta igualmente com a participação de técnicos da União Europeia e empresas portuguesas. Produtos nacionais estão em destaque na primeira edição da Feira Agropecuária do município da Palanca, na província da Huila. O evento, que conta com a participação de cerca de 80 expositores, visa identificar as oportunidades económicas e locais, no caso, promover as potencialidades e também contribuir para a geração de oportunidades de negócios e atração de investimentos no domínio do agronegócio. Os produtos nacionais locais estão em destaque na primeira edição da Feira Agropecuária do município da Palanca, na província da Huila. O evento, que tem como foco identificar as potencialidades económicas do município, junta 80 expositores de várias regiões. A administradora Eva Lombe aponta a valorização dos produtos locais, que garantem o sustento de centenas de famílias, geração de oportunidades de negócios e atração de investimentos para o agronegócio como outros dos objetivos da feira. Tem como objetivo geral a identificação das potencialidades econômicas do município da Palanca, mas vai muito além disso. Queremos identificar e valorizar os produtores locais que, com coragem e resiliência, garantem o sustento de centenas de famílias. Os participantes consideram o certame uma boa oportunidade para a divulgação dos seus produtos e também para parcerias. Tenho a morcela, o chouriço, carne salgada, alheira, torresmo e carne seca. Eu espero que venda, né, que apareçam pessoas, mais oportunidades e que o objetivo vai vender, né? Para esta feira trouxemos a batata rena de várias raças de caprinos reprodutores para aumentar a qualidade da carne huilana. O objetivo é apostar nos reprodutores, neste momento, com a melhor genética possível, para posteriormente a gente ter matrizes com uma genética F1, F2, que era para depois, posteriormente, a gente conseguir alcançar o objetivo, que é a melhor qualidade da carne, né? A melhor qualidade do animal, para fazer a comercialização. Já visitei, gostei dos preços dos produtos. Eu venho do Lubango mesmo para vir apoiar os agricultores, comprar também, né?
e dar uma força a eles. Consegui comprar estas verduras a bom preço, a 100 kwanzas, então eu convidaria que as pessoas que aqui estiverem ou passarem que viessem também comprar. Palanca é um dos 9 mais recentes municípios da província da Huila, no âmbito da nova divisão político-administrativa do país. Tem cerca de 177 km², com uma população estimada em 23 mil habitantes e dista 18 km a sudeste da cidade do Lubango. Fica proibida a partir do dia 1 de julho e até 31 de agosto a captura do carapau. A medida é do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, que avança igualmente que, enquanto durar a proibição, os pescadores artesanais e industriais devem explorar outras espécies, como é o caso da sardinha, para abastecer o mercado. A medida, que entra em vigor no dia 1 de julho, visa permitir a reprodução e recuperação da espécie. Esta proibição abrange todos os tipos de pesca, desde a artesanal, semi-industrial e industrial, e pode levar à escassez temporária do peixe no mercado. O período de proibição da pesca do carapau, também conhecido como veda, é uma prática comum em muitos locais para proteger as populações de peixes durante a época de reprodução. No caso de Angola, a veda do carapau foi implementada para garantir a sustentabilidade dos recursos marinhos e a segurança alimentar do país. Durante este período, é importante que os pescadores, empresas de pesca e outros intervenientes respeitem a proibição para que a medida seja eficaz. A veda são normalmente implementadas em espécie de demersais num total de 20 variedades que habitam de 50 a 900 metros no fundo do mar. Deste grupo constam a corvina, cachucho, carapau, linguado, pescada, calafate, matona, marionga, camarão, choco, lula, entre outras espécies cuja veda termina este mês. Enquanto durar a veda do carapau, os pescadores artesanais, industriais e semi-industriais devem explorar outras espécies, como sardinha. A fiscalização das atividades pesqueiras também será reforçada para garantir o cumprimento da lei. É o melhor da informação no Girassol Jornal. Seguimos para o primeiro intervalo. Até já. Regresso da informação no Girassol Jornal. A partir do dia 1 de julho entra em vigor o regime de taxas de emolumentos aplicável aos serviços prestados pelo Estado angolano aos serviços de transporte nas fronteiras com a República Democrática do Congo, informou em comunicado a Agência Nacional dos Transportes Terrestres. A instituição indica ao público em geral, bem como a todos os operadores nacionais e internacionais de transporte rodoviário, transfronteiriço, de passageiros e de mercadorias, que esta medida decorre da aprovação do Decreto Presidencial número 136/24, de 1 de julho, que estabelece o enquadramento legal para a cobrança de taxas e emolumentos no âmbito do transporte rodoviário transfronteiriço com a RDC, complementado pelo Decreto Executivo Conjunto número 6/25, de 9 de abril, que define os respectivos valores a cobrar. E agora olhamos para a atualidade fora de portas. Donald Trump mostra-se muito receptivo a acolher Benjamin Netanyahu na Casa Branca nas próximas semanas, mas ainda não há data definida. O primeiro-ministro israelita já terá demonstrado interesse em visitar novamente os Estados Unidos. A confirmação foi dada nesta quinta-feira pela porta-voz da Casa Branca numa conferência de imprensa, mas garantiu que ainda não há data marcada. No início do ano, Netanyahu foi o primeiro líder estrangeiro a visitar Trump na Casa Branca após a tomada de posse, em janeiro. E a República Democrática do Congo e o Ruanda comprometem-se a assinar hoje em Washington um acordo que visa colocar fim a todas as hostilidades entre as partes. O acordo é mediado pelos Estados Unidos. O presidente Trump saúda a iniciativa dos dois governos.
O acordo, segundo um esboço inicial, abrange pilares de segurança e cooperação econômica. Mediado por Washington, o acordo pode colocar fim a um longo período de tensão entre as partes, que algumas vezes afirmaram estar prontas para um confronto armado. O acordo, cuja assinatura ficou marcado para hoje, segundo o compromisso das diplomacias dos dois países, estabelece uma estratégia econômica de 3 partes para ajudar a estabilizar a região e promover laços mais estreitos com os Estados Unidos, incluindo um apelo por mais cooperação entre Kinshasa e Kigali, bem como laços regionais mais fortes, por meio de grupos como a Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, a Comunidade da África Oriental e o Mercado Comum da África Oriental e Austral. A Organização Médicos Sem Fronteiras acusou hoje a Fundação Humanitária de Gaza, próxima de Israel e dos Estados Unidos, de construir uma matança disfarçada de prestação de ajuda humanitária. Por via de um comunicado, a instituição internacional afirmou que, ao se assinalar um mês desde a entrada em funcionamento da organização em Gaza, mais de 500 pessoas foram mortas e quase 4.000 ficaram feridas quando tentavam obter comida. A instituição de assistência humanitária referiu que o chamado esquema deve ser imediatamente desmantelado pelas autoridades israelitas e aliadas. De acordo com a Organização Médicos Sem Fronteiras, o caos instalado durante as distribuições de ajuda aos palestinianos, que resultaram em mortes e ferimentos, foi orquestrado pela organização representativa de Israel e Estados Unidos. A instituição refere que a forma como os mantimentos são distribuídos obriga milhares de palestinianos que estão famintos devido a um bloqueio israelita que dura mais de 100 dias a caminhar longas distâncias para chegar aos 4 locais de distribuição e a lutar pelos restos de comida. A instituição acrescentou ainda que estes locais impedem que mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência acedam à ajuda e as pessoas são mortas e feridas neste processo que é caótico. A organização afirmou que a ajuda humanitária não pode ser controlada por uma parte em guerra para promover os seus objetivos militares. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou o que chamou de vitória monumental o facto de o Supremo Tribunal ter limitado o poder dos juízes para bloquear ordens executivas emanadas por si. Através de uma publicação na rede social Truth, Trump afirmou que esta manhã o Supremo Tribunal conseguiu uma vitória monumental para a Constituição e que com esta decisão se pode agora recorrer à Justiça para fazer avançar muitas medidas que foram indevidamente bloqueadas a nível nacional. As palavras de Trump foram proferidas depois de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter decidido que os juízes não têm autoridade para contrariar ordens executivas do presidente, durante uma votação que ficou marcada por 6 votos de juízes conservadores a favor e 3 votos de progressistas contra. NBA 2025, segunda ronda do draft. Em destaque. Agora, atualidade esportiva, na ordem dos destaques, o Atlético Sport Aviação Asa vai poder jogar no seu pavilhão na próxima edição do Unitel Basket, depois da reinauguração da infraestrutura desportiva nesta sexta-feira pela primeira-dama da República de Angola, Ana Dias Lourenço. O projeto Revieng Angola continua a levar as melhores condições para os operários do desporto, com maior realce aos jogadores e treinadores do basquetebol. Desta vez, o feliz contemplado foi o Atlético Sport Aviação Asa, que recebeu um pavilhão para a prática do basquetebol, handball e futsal, totalmente requalificado. Os resultados nas próximas competições. Nós não podemos ligar a luz e ligar o interruptor e acender a luz, não. Tem um tempo que temos que dar e é exatamente através desses projetos que nós podemos melhorar a nossa performance. Os treinadores melhoram, os atletas treinam melhor, há menos lesões. Há outras coisas que temos que arranjar. Por exemplo, a alimentação é fundamental. Quem igualmente se mostrou bastante feliz por ter a possibilidade de ver a sua equipa jogar em casa foi o coordenador para o basquetebol do Asa, Carlos Antônio Diniz. Olha, de facto o Asa ganha uma infraestrutura com qualidade para o treinamento e a prática do desporto, principalmente a nível de basquetebol, e nós estamos muito felizes. Desde já o agradecimento aqui às organizações Ganazenza e a Revienga por esse gesto importante que tem muito a ver com o futuro do basquetebol e do desporto Asa. Os cadetes Antônio, Carlos e João Ricardo não conseguiram esconder o quão alegres estavam após verem o estado atual do pavilhão multiusos do Asa. Eu olho que é muito bonita, dá
já não dá para escorregar mais. O campo está bonito e já vamos conseguir treinar bem. Isto também vai melhorar aquilo que é a vossa qualidade? Sim, vai. E muito. É o shield, é o mesmo shield. Este é o terceiro pavilhão que o projeto Revieng Angola dá aos clubes da capital do país, depois do pavilhão do Vila Clotilde em agosto do ano passado e do Núcleo Recreativo Desportivo Formigas do Kazenga em fevereiro deste ano. O projeto Ngananzenza e Revieng Angola são projetos sociais da primeira-dama da República de Angola, Ana Dias Lourenço. E o Petro de Luanda e o 1º de agosto decidem o título do Nacional da edição número 46 do Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball, que acontece na província do Ambo. As duas melhores equipas do país e do continente africano voltam a jogar uma final do Campeonato Nacional de Handball. Desta vez, a luta pelo título da edição número 46 acontece neste sábado, no pavilhão Osvaldo Serra Vandunei, na província do Ambo. As tricolores passearam classe na fase regular da prova, tendo vencido o Grupo A, e para chegar à final deixaram pelo caminho o Sporting de Luanda por 34-13. Aliás, depois de perderem com as Leoas no Provincial de Luanda, o Petro usou a velha máxima: cá se faz, cá se paga. Do outro lado, as militares também conquistaram a pontuação máxima do Grupo B. Despacharam as meninas da Casa do Pessoal do Porto do Lobito nas meias finais, com a goleada de 34-13, uma diferença de 21 golos. Petro de Agosto é considerado um clássico do handball nacional e também africano. A partida deste sábado será a reedição da final de 2024. Ganha pelas tricolores por um golo de diferença, 24-23. O Petro de Luanda é a equipa mais titulada, com 25 títulos, ao passo que a formação do Rio Seco detém 9 títulos na sua galeria. As tricolores passearam classe na fase regular da prova, tendo vencido o Grupo A, e para chegar à final deixaram pelo caminho o Sporting de Luanda por 34-13. O extremo base angolano Celton Miguel falha a segunda ronda do draft da NBA 2025. Celton, que efetuou na última temporada pela Universidade de Maryland, chegou a treinar pelo Washington Wizards. E com esta informação seguimos para mais um curto intervalo no Girassol Jornal. Até já. Já de volta com as notícias. O MPLA reafirma o compromisso com as bases, tendo em vista os desafios do presente e do futuro. No encerramento da terceira reunião metodológica nacional sobre a organização do trabalho do partido, o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, recomendou trabalho árduo e comprometimento com as ações do partido. A terceira reunião metodológica nacional sobre a organização do trabalho do Partido dos Camaradas visou harmonizar a atuação político-partidária e reforçar as estruturas e organizações de base do MPLA, além de capacitar os líderes e responsáveis das estruturas executivas do partido. Os camaradas estão cientes dos próximos desafios que passam pela realização do Congresso Ordinário e das eleições de 2027. O que vamos fazer no Namibe é adaptar essas experiências, esses conhecimentos que foram partilhados à nossa realidade, à realidade dos nossos municípios, das nossas comunas, das nossas povoações e também a realidade própria das estruturas e da vida que os nossos militantes têm na nossa região. Penso eu que todas as matérias que aqui foram abordadas irão ajudar-nos naquilo que deverá ser o contacto permanente com os nossos militantes e acima de tudo, porque teremos mesmo que fazer o nosso trabalho de casa, a partir de agora, trabalhar com os militantes da base. Foram aqui traçadas estratégias, discutidas matérias que serão conducentes a um trabalho mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo, com vista a respeitar o processo, cumprindo as metas e as etapas, tendo como fim o alcance de um resultado positivo no que diz respeito ao confronto político no seio da população, dos militantes.
Durante 2 dias, o seminário analisou diversas temáticas ligadas à vida interna do MPLA, com destaque para as questões organizativas e estratégias para os próximos desafios eleitorais. A secretária do Bureau Político para a Política de Quadros, Ângela Bragança, considerou que os próximos 2 anos serão desafiantes. Como nos devemos munir de instrumentos para o trabalho de 2026 e 2027 que são desafiantes. Nós teremos o Congresso Ordinário, que, como sabem, é um congresso que, além de questões estruturantes do partido, do ponto de vista organizativo, vai também eleger a direção e preparar os instrumentos do MPLA, o seu programa, o seu manifesto para as eleições de 2027. A Força Jovem do Partido dos Camaradas refere que da reunião metodológica saíram recomendações para uma melhor atuação dos militantes. Mormente fazer com que a JMPLA continue a estar mais próxima dos jovens angolanos, continue a trabalhar com todos os tratos da juventude, a juventude religiosa, a juventude no meio rural, a juventude académica, porque todos são chamados para, por um lado, continuarmos a projetar essa Angola que todos nós queremos, mas, por outro lado, face aos desafios que temos, mormente já no próximo ano, o nosso Congresso Ordinário do Partido e em 2027 as eleições gerais. No fecho dos trabalhos, o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, recomendou o trabalho árduo para a conquista dos próximos objetivos. Encerramos esta reunião com o espírito fortalecido, com os ideais clarificados e com a certeza de que o MPLA está preparado para os desafios do presente e do futuro. Em nome do camarada presidente João Lourenço, peço a todos mãos à obra. A luta para que a vitória seja e será certa, caros camaradas. Sob o lema MPLA, preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor, a reunião discutiu temas voltados à comunicação política, média, redes sociais, inteligência artificial, bem como conteúdos sobre disciplina, ética e patriotismo. E na província do Mochico, o Comitê Municipal do MPLA, no Leua, realizou hoje uma marcha em apoio ao Presidente da República e líder do partido que sustenta o governo em Angola, João Lourenço. O evento contou com a participação ativa de militantes e simpatizantes do MPLA no município. Viva o MPLA! Viva! Viva o camarada Presidente João Lourenço! Viva! O Comitê Municipal do MPLA no município do Leua organizou nesta sexta-feira uma marcha em apoio ao Presidente da República e líder do partido, João Lourenço. O evento contou com a participação ativa de militantes e simpatizantes, incluindo membros de organizações da OMA e JMPLA. O primeiro secretário municipal do MPLA no Leua, Antônio Segunda Mukici, durante a sua intervenção, proferiu palavras de motivação e incentivo aos presentes, reforçando a importância da unidade e do trabalho contínuo em prol do desenvolvimento do país e da consolidação das conquistas do partido. Caros camaradas, o caminho ainda é longo. O MPLA começa a reafirmar as suas bases. O MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Por isso, caros camaradas, temos todos que cerrar fileira em torno do nosso líder, o camarada João Lourenço, e defendermos a bandeira. Cada um dos militantes, não importa qualquer lugar onde nós nos encontramos, temos que enaltecer e mostrar que somos os militantes acérrimos do nosso partido MPLA. MPLA, no nosso município do Leua, estamos firmes, estamos prontos para os desafios do presente e do futuro. A marcha que percorreu
Informamos por hoje no Girassol Jornal, que volta amanhã à mesma hora, 19h45. É sempre um prazer contar consigo. Continue ligado à nossa programação. Boa noite. Passe bem.